Bom, galera, vamos iniciar aqui as aulas, tá? Falando de estrutura de mercado, tá? De vários prazos. Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Que vai ser mais voltado à direção, tá? Movimento, para que a gente siga isso aqui da melhor forma possível, tá? E de fato, né? Beneficiando também a gente com direção, rompimento de fundos específicos e topos específicos, tá? Beleza, o que a gente tem que saber? Essa linha preta vai se referir, né, ao nosso time frame diário, tá? Em específico aqui, high time frame, que seria um alto tempo gráfico, tá? Vamos colocar dessa forma para simplificar, ok? Beleza. Então, iniciando primeiro nesse movimento aqui, tá? Em high time frame estrutura, preto vai ser o diário e essa linha mais clara vai ser 4 horas, ok? Beleza. Feito isso, o que a gente tem que entender, né? Os tempos gráficos mais altos, eles de fato vão ser a nossa direção, vão ser a nossa bússola, tá, no mercado, porque de fato carregam mais volume, ok? Beleza. Então, em preto, high time frame aqui, ó, diário, a gente tem topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Beleza. O que que a gente tá vendo? Que os fundos estão mais altos, tá? Então a gente tem topos e fundos ascendentes, tá? E de fato a gente tem um movimento de alta aqui, tá? Que tá bem claro. Beleza. Feito isso, a gente tem diário de alta. Como que seria interessante a gente trabalhar o frame abaixo, que seria o 4 horas. É interessante a gente trabalhar ele alinhado com o diário, ok? Então, vamos pegar esse cenário aqui já. Alta, alta, alta. Então, a gente tem topos e fundos ascendentes aqui também, tá? À esquerda. E logo aqui, ele rompe esse fundo, tá? Rompendo esse fundo, ele começa a fazer o quê? Topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos mais baixos. Então, a gente aqui inicia um movimento de baixa, tá? Ou seja, se iniciamos um movimento de baixa em 4 horas, logo ele está desalinhado, né, com a tendência do diário, que se mantém em alta. Quando que vai ser interessante a gente estar negociando, né, nesses pontos, quando a gente vê o alinhamento do 4 horas, tá? Não que não seja possível a gente negociar esse movimento de baixo, tá? Mas vai ser mais interessante a gente negociar quando isso aqui estiver alinhado com o frame do diário, tá? Ou seja, a gente começa a fazer o quê? Topos e fundos ascendentes novamente. E por que que isso aqui, por que que de fato isso aqui vai ser benéfico para nós operar dessa forma? Porque a gente alinhando esse movimento, isso aqui vai ser mais fácil de ser rompido. E se a gente for analisar, essa impulsão é muito maior do que esse movimento que a gente vai surfar aqui, tá? Então é por isso que a gente tem que de fato pegar isso aqui num alinhamento interessante para que a gente surfe de fato a melhor expectativa, tá? Que de fato vai ser para rompimento desse topo aqui, tá? Então, feito isso, a gente vai seguir nesses cenários e vamos lá para cima agora. Nesse cenário aqui, ó, a gente tem o rompimento do fundo, do topo, né, perdão, do diário e o rompimento do fundo do diário, tá? A perspectiva aqui era que de fato ele chegasse aqui e continuasse rompendo topos, tá? Porque a gente tem topos e fundos ascendentes, só que ele vai e falha aqui, né? Então ele rompe esse fundo. Rompendo esse fundo, a gente começa o quê? Topos e fundos descendentes. Então a gente inicia logo aqui um movimento de baixa. Pô, vai ser interessante em que ponto eu estar negociando esse movimento de baixa. Mesmo cenário aqui da esquerda, tá? Quando isso aqui estiver alinhado com o nosso frame do diário, tá? Ou seja, vamos supor aqui, virou. Pô, tivesse negociado aqui e tal, até certo ponto, interessante. A gente virou o diário aqui 4 horas em alta, quebra topo, e aqui quebra fundo. Então aqui, a partir desse momento, a gente tem o alinhamento do diário com 4 horas. A partir disso, esses pontos vão ser muito interessantes para a gente estar negociando, e a partir disso, esse fundo vai ser muito mais fácil de ser rompido, tá?
porque a gente está alinhando os dois frames em si, tá? E tendem, de fato, a dar a nossa direção, que vai ser basicamente a nossa bússola. Então, se os dois estão apontando para baixa, a gente segue vendendo a favor do rompimento dos fundos, tá? Que tendem a ser rompido, que é a perspectiva que a gente tem aqui, ok? Beleza. Feito isso, como é que eu vou analisar os frames abaixo disso, né? Abaixo de 4 horas, como é que eu vou trabalhar com isso? Lembrando que, galera, a gente vai utilizar diário, né? Como uma análise ali, basicamente para a semana. 4 horas, basicamente, diariamente a gente vai usar ele. E abaixo dele, a gente vai usar 15 minutos, tá? Basicamente, também vai ser um time que a gente vai olhar diariamente, beleza? Então, eu vou apagar aqui o diário, tá? Que a gente vai focar agora em 4 horas e 15 minutos. 4 horas agora vai ser representado pela linha preta e 15 minutos a linha mais clara, ok? Beleza. Mesmo cenário que o anterior, tá? Isso aqui é bem simples, né? Basta que vocês aí apliquem para que de fato isso aqui entre na cabeça de vocês, que vocês consigam aplicar isso aqui da melhor forma possível, ok? Então, 4 horas aqui, ó, a gente está vendo que ele está no movimento em alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, tá? E nesse ponto aqui, ó, a gente tem 4 horas aqui de fato em alta, a partir daquele ponto ali que ele rompe, né, o fundo, que deveria de fato continuar tocando o preço para cima, ele vira de baixo, tá? Ou seja, a gente começa aqui topos e fundos descendentes, ok? Então, vindo no cenário aqui mais à esquerda, a gente está seguindo a estrutura de alta e 15 minutos também está em alta. Pô, é interessante negociar aqui? Sim. Ou seja, em compras. Por quê? Na perspectiva, se a gente tivesse, logicamente, outro topo aqui, ó, isso aqui ia ser rompido com mais facilidade, ok? Ou seja, rompeu aqui, negocia aqui também, que isso aqui tende a ser rompido. Por quê? Se high time frame, que seria 4 horas, tende a romper isso, 15 minutos também vai ser puxado a romper os topos, tá? Então, por isso que se torna interessante. A partir desse momento, a gente tem esse movimento aqui, ó, que a gente quebra esse fundo que deveria ser jogado para cima e continuar rompendo topos. A partir daqui, em 15 minutos, a gente começa a ter topos e fundos descendentes, ou seja, um movimento de baixa. Então, logicamente, a gente está contra o cenário de 4 horas que se mantém em alta. É interessante a gente estar negociando nesses pontos aqui em vendas. Não é interessante referente à nossa direção, tá? Mas, como eu disse também no cenário anterior, não é uma coisa que a gente não pode, de fato, estar executando. Mas sempre os melhores cenários vão ser quando tudo isso está alinhado, ok? Então, a gente poderia estar negociando aqui no cenário de baixa, no cenário de baixa também, visando a correção desse frame, ok? A partir disso, onde se torna os pontos interessantes, quando a gente alinha esses movimentos, tá? Que a gente começa a fazer topos e fundos ascendentes em 15 minutos, tá? A partir desse ponto aqui, a gente, de fato, rompe esse topo aqui, começa a colocar topos e fundos ascendentes, e aqui seria uma negociação muito boa, porque a gente tem já o alinhamento de 4 horas, 15 minutos também se alinha com esse movimento, e a gente surfa até o rompimento desse topo aqui, tá? Aqui vai ser mais simples por conta do alinhamento desse movimento, ok? E assim a gente segue até lá em cima. A partir daqui, né, a gente rompe 4 horas, então a gente tem um movimento de baixa, topos e fundos descendentes, tá? Se inicia a partir daqui. E a gente tem o desalinhamento de 15 minutos, tá? 15 minutos aqui, a partir do rompimento desse topo, se mantém em alta. Então, se a gente tem 4 horas em baixa e 15 minutos em alta, a gente está num cenário de desalinhamento, ok? O que a gente vai esperar? Que 15 minutos comece a fazer topos e fundos descendentes, tá? Ou seja, quebra o topo, quebra o topo, quebra o fundo, tá? Ou seja, aqui a gente tem topos e fundos descendentes a partir deste momento, tá? Então a gente tem o que? O alinhamento de 4 horas com 15 minutos. A partir disso, a gente pode estar negociando desses pontos em específico até a busca deste fundo, que deve ser rompido, tá? Que é a perspectiva, ó.
fundo, topo, fundo, tá? Isso aqui vai ser mais simples, tá, de ocorrer com o alinhamento desse movimento, então a gente sempre vai priorizar esses movimentos de alinhamento, tá? Sempre priorizar negociar nesses pontos, tá? Outro detalhe, tá, galera? Isso aqui, logicamente, vocês têm que estar aplicando, né? Colocando ali em prática no gráfico diariamente para que vocês peguem, né? E apliquem isso aqui da melhor forma possível. Beleza, como que eu vou utilizar esses frames? Lembrando, como eu disse, diário vai ser um time que você vai estar utilizando basicamente para uma análise semanal. Tu pega ali referente a segunda-feira, exemplo, né? E leva isso aqui basicamente até na sexta, que vai ser o fim das suas negociações, tá? Basicamente, o que tu vai fazer? Pô, no diário, suponhamos que a gente está nesse ponto aqui, ó. Pô, o diário eu sei que está iniciando aqui a quebra desse movimento, tende de fato a quebrar e, pô, na semana tende a iniciar um movimento de impulsão, ok? A partir disso, tu pega 4 horas, vê de fato se tu tá no movimento alinhado, suponhamos que a gente tenha 4 horas também alinhado, ok? 15 minutos vai ser de que forma? Da mesma maneira, tá, galera? Suponhamos que aqui a gente tem um movimento de 4 horas, 15 minutos vai estar trabalhando em fractais aqui, ó, tá? Alinhou. Se isso aqui estiver alinhado, tu vai seguir até que rompa esse cara aqui, tá? Ou seja, desta forma vai ser muito simples, tá? Utilizando apenas os 3 frames, tá? Para análise de direção. E de fato a gente vai seguir isso aqui colocando em prática, tá? No gráfico e fazendo bastante exercício ali, vocês conseguem pegar isso aqui tranquilamente e é um conteúdo simples, mas porém necessário, tá? Que vocês saibam para que de fato entendam a direção e não opere num movimento contrário, né, a estes movimentos. Então, interessante a gente sempre seguir movimentos aqui referente a swing, tá? Que vai ser específico em high time frame e a linha o low time frame, tá? Que seria o baixo tempo gráfico aqui, com esses cenários para que a gente sempre busque rompimentos de movimento maior, tá? Porque sempre carregam mais volumes, ok?